tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e nós vamos para a nossa aula de português. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero letra de canção. Pois é, você está aí acostumado a ouvir suas músicas, né? Curtir, dançar e às vezes nunca parou para pensar como que aquela letra foi escrita, como que aquela pessoa se inspirou para escrever, em quem que ela pensou, como será que foi para escrever esta música. Escrever uma música não é uma tarefa fácil, não é só pegar um lápis e sair escrevendo o que você quer. Você tem que pensar no ritmo que aquela música vai ter, você tem que pensar na seleção de palavras que você vai ter que fazer, porque não são todas as palavras que vão se encaixar nesse ritmo que você quer. Essas palavras às vezes vão ter que ter rima, então não é tão simples assim. E essas palavras têm que ter musicalidade para dar certo da gente poder cantar essa música, né? Tudo isso gerando uma harmonia para essa canção, tá? Então, o gênero letra de canção é uma composição textual, né? Porque foi escrito primeiramente, mas com o intuito de ser cantado, musicalizado, né? De ter instrumentos e de ter um ritmo que a gente possa cantar. Então, às vezes, as letras das músicas contam uma história, às vezes elas simplesmente falam de coisas da vida, fazem a gente pensar, às vezes é uma letra mais simples, só pra gente dançar mesmo, curtir o ritmo, né? Mas sempre há um texto ali, né? Um texto que foi musicalizado. E a finalidade desse gênero é exatamente mexer com sua emoção, tocar o seu coração, te fazer lembrar de alguma coisa, sorrir, chorar, ficar feliz, ficar com saudade, enfim, ela vai mexer com a sua emoção, vai te dar vontade de dançar ou vai te dar vontade de ficar quietinho. Então tem música para tudo, né? Tem música para se acalmar, tem música para agitar, tem música pra gente refletir, enfim, né? É uma variedade imensa aí de letras de música e que estão aí pra gente escolher o que a gente gosta e o que a gente quer ouvir, né? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar uma letra de canção. Antes de ouvir a letra da canção, pensem um pouco nas ilustrações, no título. A música se chama O Sol e a Lua e tem um sol, uma lua e chuva. Essas são as ilustrações. Então pensem, do que será que essa música vai falar, né? O que será que ela vai falar sobre o quê? Sobre o que essa letra de canção vai falar? Será que vai falar do espaço, dos planetas, do sistema solar? Será que vai falar do clima? Calor, chuva, sol, do que será? Eu vou colocar o clipe desta música para vocês ouvirem, mas é importante que vocês não só escutem a música, tá? Você pode numa primeira vez ver o clipe só porque dá curiosidade de ver clipe, né? De ver as imagens acontecendo. Então você vê uma primeira vez, olha tudo, depois volta, pega o seu livro de português, esse aqui, ó, Vem Voar. Tá vendo? Abre na página 116, 117, depois vai para 118 e acompanha a pessoa cantando e você lendo a letra da música. Por que eu tô falando isso? Porque depois nós vamos responder perguntas sobre esta letra. E se você só ficar prestando atenção no clipe e a pessoa cantando de fundo, você não vai prestar atenção na letra da música, tá? Eu não quis ler a letra, eu quero que vocês ouçam a música. Então podem voltar quantas vezes quiserem no clipe, podem ouvir várias vezes, mas o importante é que, né, numa dessas vezes, vocês acompanhem a letra. Deixa tocando aí no celular e vai olhando aqui no seu livro e prestando atenção na letra, tá? Para que vocês possam responder as perguntas depois. Combinado? Então agora eu vou deixar tocando o clipe da música. Como eu falei, pode voltar quantas vezes quiser aí para ouvir o clipe, tá bom? E aí quando vocês se sentirem preparados, podem deixar o vídeo rolar pra gente responder as perguntinhas, certo? Espero vocês até daqui a pouquinho.
pediu a lua em casamento, diz que já amava há muito tempo, desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros, quando nem existia a bicicleta, nem o velotrol, nem a motocicleta. Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho. Imagine só, tenha dó, pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais, dos grandes poetas aos mais normais. Sai pra lá, rapaz. O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. 24 horas depois, o sol nasceu, a lua se pôs e... O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol congelou seu coração. Mas o astro-rei, com todos seus planetas, cometas, asteroides, Terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus, foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar. Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar, mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar. O sol, sem saber mais o que fazer, com tanto amor pra dar, começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar e a escurecer. O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. E 24 horas se passaram e outra vez o sol se pôs, a lua nasceu e de novo, e de novo, e de novo. O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol congelou seu coração. Se a lua não te quer, tudo bem, você é lindo, cara. E seu brilho vai muito mais além. Um dia você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também. Bom, pessoal, então agora nós vamos para a página 119 responder as perguntinhas aí sobre essa canção que nós acabamos de ouvir, né? Então, na atividade 1, lembra que eu perguntei para vocês que se a gente só vendo o título e as ilustrações, o que a gente poderia imaginar que a música falaria, né? Ainda nós sugeri para vocês, será que falam sobre os planetas, né? Porque tinha o Sol, a Lua, sobre o sistema solar, sobre o clima, porque tinha chuva, né? Então, mas e aí, será que a música falou sobre isso? Não, né? A música estava falando sobre outra coisa, totalmente diferente, né? Então, vocês não precisam responder a letra A, vocês vão responder só a letra B, tá? Então, agora que você já leu o texto, sobre o que ele fala, né? Então, a gente vai fazer um resuminho, vocês vão fazer um resuminho da história que é contada. O que é um resumo? É quando você fala em poucas palavras sobre algum assunto. Nesse caso, você vai falar resumidamente, em poucas palavras, sobre o que esta música estava falando. Então, ela estava contando a história do quê? De um menino que se apaixonou por uma menina, esse amor era correspondido ou não? O que aconteceu? O menino conseguiu conquistar ela ou não? O que o menino decidiu no final? Então, vocês tentam resumir essa história aí em poucas palavras. Pode ver que aí no livro tem o quê?
6, 5 linhas aí no máximo para vocês contarem. Então, não precisa escrever um texto gigante contando a história. É um resumo do que a música conta na história da música, tá bom? Na letra C, vocês vão marcar uma alternativa correta. Qual das alternativas abaixo melhor representa o que é tratado na letra da canção? A luta do bem contra o mal, o amor não correspondido, a vida em sociedade ou o aquecimento global? Então, do que a música estava falando? Qual dessas 4 alternativas representa melhor a história dessa música, certo? Atividade 2, ainda na página 119. Volte ao texto e preste atenção em como ele está organizado. Como assim, professora? Na forma que ele está escrito. Ele está escrito uma linha compridona, grandona, com parágrafo, igual quando a gente escreve uma história, ou são linhas curtas, com espacinhos, em versos, estrofes. Então, reparem nisso, tá? Letra A. A disposição da letra da canção nas páginas é bem parecida com a de que texto que você já conhece. Então, lembra lá no início que eu falei que a letra de canção lembra muito o gênero poesia? Pois é, então é sobre isso que vocês vão colocar aí na letra A, tá bom? Letra B. Em quantas estrofes está organizada a letra da canção O Sol e a Lua? Todas as estrofes têm a mesma quantidade de versos, então vamos relembrar um pouquinho o que é estrofe e o que é verso, tá? A estrofe é um conjuntinho de linhas separadas pelo espacinho no livro. Então eu vou mostrar para vocês uma foto da música que nós ouvimos hoje para vocês verem, tá? Vamos lá? Então olha aqui, pessoal. Cada vez que eu pulo uma linha aqui, eu tenho uma estrofe. Tá vendo, ó? Estrofe, aqui é uma outra estrofe, aqui é outra, aqui é outra. Essa linha sozinha aqui é uma estrofe, porque tá vendo, ó? Tem espaço aqui, espaço aqui. Essa grandona é outra estrofe e essa maior ainda é outra. Então, olha aqui, só nessa página, porque ainda tem essa e tem a outra página aqui atrás, né? Mas só para vocês verem, só nessa página eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. A pergunta era, né, se elas tinham a mesma quantidade de verso. Os versos são cada linha dessa estrofe. Então, ó, nessa primeira tem 4, aqui também tem 4, aqui já tem 2, aqui só tem 1, aqui tem 6, aqui ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos. Então, já deu para vocês perceberem que a quantidade de versos não é igual, tá bom? Então, lembrando, as estrofes, cada vez que eu pulo uma linha aqui, eu estou separando uma estrofe da outra. E os versos é cada linha dessa estrofe, certinho? Então, pessoal, o que vocês vão responder na letra B? Em quantas estrofes estão organizadas? Eu só mostrei para vocês de uma página, que é a 118. Vocês vão contar todas as estrofes da música, desde a página 116 até a 118. Conta quantas estrofes são e responde se todas as estrofes têm a mesma quantidade de versos. Sim ou não, só isso. Não precisa contar quantos versos tem, tá bom? Só quantas estrofes e se todas as estrofes têm a mesma quantidade de versos. Combinado? Agora, a gente vai para a página 120, atividade 3. Releia a segunda estrofe, ó. Imagine só, tenha dó, pois meu coração não pertence a ninguém. Sou a inspiração de todos os casais, dos grandes poetas aos mais normais. Sai pra lá, rapaz. Quem está falando nesse trecho? O sol ou a lua? Vocês respondem na letra A, tá? Que versos demonstram o desprezo de quem está falando? Nesse textinho que tá aí, nessa estrofe que tá aí. Quais desses versos demonstra desprezo de quem está falando? E quem que está sendo desprezado na história? Então, se vocês prestarem atenção na letra, vocês sabem bem quem que foi desprezado aí na canção, né? Letra C. Que verso expressa um sentimento de independência de quem fala? Qual, né, nessa estrofe aí do texto, nessa daí que eu tô mostrando para vocês. Qual verso está mostrando uma independência? O que é isso, professora? É uma pessoa que não precisa de ninguém,
que ela é por si só, independente, ela faz tudo sozinha. Qual verso está mostrando isso? Uma pessoa independente, um verso que está demonstrando essa independência de quem está falando, tá? E por último, na letra D, que versos sugerem vaidade ou arrogância? Vaidade é aquela pessoa que acha que só ela é linda, maravilhosa, tudo dela é melhor. Arrogância também tá ali passo a passo com a vaidade, mas só que a arrogância te faz humilhar as outras pessoas, esnobar, né? Você é arrogante, você, além de se achar melhor, você demonstra isso realmente para todo mundo, tá? Então, olhem esse estrofe, prestem atenção e pensem quais versos respondem bem cada pergunta aí que foi feita para vocês, certo? Ainda nessa página, atividade 4. Na letra da canção foram usados diferentes termos para se referir ao sol. Releia o texto e assinale a alternativa que apresenta todos esses termos. Então, na música, na letra da canção, quais desses termos aí foram usados para se referir ao sol, para falar do sol? Foi usado bola quente, rapaz, astro-rei e cara? Foi usado ninguém, mais normais e ela? Ou foi usado aquilo, coração e me? Voltem lá na letra da música, confere certinho e acha a alternativa correta, tá bom? A letra A, vocês podem responder aí, tá? Sem precisar conversar com ninguém, é só a sua opinião, uma resposta pessoal. Na sua opinião, por que quem escreveu a letra provavelmente escolheu usar esses termos em vez de repetir a palavra sol? Então, coloca a sua opinião, tá bom? Letra B. Qual desses termos está relacionado à linguagem informal? Lembra que a gente trabalhou isso? Ou seja, a linguagem que usamos com as pessoas com quem temos intimidade. Lembra disso? Da linguagem formal e informal? Pois é. Qual desses termos aí do exemplo está relacionado à linguagem informal, que a gente usa no dia a dia? Presta atenção na resposta que você marcou e coloca aqui só os termos que são usados na linguagem informal. Tá bom? Vamos lá? Página 121, atividade 5. Agora releia a primeira estrofe do poema. Então, ó. O sol pediu a lua em casamento. Disse que já a amava há muito tempo. Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros, quando nem existia a bicicleta, nem o velotrol, nem a motocicleta. Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho. Então, olha lá, observe as palavras finais dos versos. As palavras finais, então vai ser, ó, casamento, tempo, dinossauro, tiranossauro, bicicleta, motocicleta, estranho e banho. Essas são as palavras finais que estão no final de cada verso, tá? Vocês vão pintar de cores diferentes cada par de palavra que apresentar som finais semelhantes, ou seja, cada par de palavra que rimam. Então, você vai lá, escolhe um lápis de cor de qualquer cor. Vamos supor que você pegou rosa, aí você vai pintar casamento, tempo. O finalzinho não lembra? O sonzinho do final não parece? Tá rimando? Aí faz a mesma cor nos dois. Dinossauro, tiranossauro. Pega outro lápis de cor, vamos supor verde, e pinta lá, dinossauro, tiranossauro. E assim por diante. Cada rima uma cor diferente de lápis de cor, certo? Aí na letra B. Repare nos dois primeiros versos. Podemos dizer que as palavras finais desses dois versos rimam? Então, olha lá, nos dois primeiros. Casamento, tempo. Elas lembram, mas elas rimam de verdade? Elas terminam igualzinho? Porque o finalzinho da palavra casamento é ento. Já a outra palavra é empo. Então, quando parece, mas não é igualzinho, tem rima, o que vocês acham, tá? Então, vocês colocam. Vocês acham que rima ou vocês acham que não rima? E o porquê, tá bom? Na letra C, não precisa responder, tá bom? Pode pular a letra C. Pode pular. E aí, agora nós vamos para número 6, que é a última atividade aí do dia. As letras de canção costumam apresentar um verso ou grupo de versos que se repetem ao longo do texto.
Em O Sol e a Lua, há repetições que podem caracterizar um refrão. Então, refrão é quando a gente repete aquela parte da música em qualquer momento do texto. Tem música que o refrão repete direto. Canta uma parte, vem o refrão novamente. Canta uma parte, vem o refrão novamente. Vocês acham que nessa música tem um versinho que está se repetindo toda hora na música? Se tiver, vocês vão lá na música e vão passar o lapisinho sublinhando, fazendo uma linha embaixo, tá? Não precisa responder a B, tá? O refrão é como eu falei para vocês, a função dele é exatamente essa, para ficar na nossa cabeça, uma parte da música ficar grudadinha aqui na nossa cabeça pra gente não esquecer da música, tá bom? Então, para encerrar, um resuminho aqui do que é a letra de canção. A letra de canção costuma apresentar um trabalho cuidadoso com a sonoridade, pois é um texto feito para ser cantado. Assim como o poema, a letra de canção é escrita em versos que podem ser divididos em estrofes e conter rimas. Em muitas letras de canção, há versos ou conjuntos de versos que se repetem e são chamados de refrão. Certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, já sabe, pode nos procurar. Estamos aqui à disposição para ajudá-los, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!